Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos fazer leitura a partir do verso 5, a parte B, até o verso 18. Apocalipse capítulo 1, versos 5 a 18, começando na parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João escreveu estas palavras, já no final do 1º século, a igreja primitiva estava vivendo os seus dias mais difíceis, mais sombrios, mais dolorosos. Aliás, o 1º século foi marcado por muito sofrimento, e os cristãos foram presos, açoitados, torturados, queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Poderíamos trazer à tona a história dos imperadores que governaram nesse 1º século, e muitos deles maltrataram cruelmente os cristãos. Poderíamos começar com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, período em que Jesus nasceu em Belém da Judéia. César Augusto foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã, o imperador que governava o mundo quando Jesus morreu, ressuscitou e retornou ao céu. Tibério César foi sucedido por um dos homens mais cruéis da história, Calígula, que governou de 37 a 41 da era cristã. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, período em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, o que oportunizou o apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta nas igrejas gentílicas para remetê-las aos pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, o mais perverso imperador, o homem que incendiou Roma, o homem que crucificou os crentes, o homem que sentenciou a pena de morte o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nero governou de 54 a 68. Sucedeu Nero, Vespasiano,
que governa de 69 a 79, período em que Jerusalém foi cercada, tomada, destruída e o templo arrasado, e os judeus dispersos pelo mundo na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. No governo também de Vespasiano, exatamente no mesmo ano que Jerusalém foi tomada, no ano 70, foi inaugurado em Roma o Anfiteatro da Morte, o Coliseu Romano, onde numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil cristãos foram mortos com requinte de crueldade. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, que governa de 79 a 81, o mesmo homem que destruiu Jerusalém, agora domina o Império Romano. Tito Flávio foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, sendo este o primeiro imperador da história a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor em Éfeso, capital da Ásia Menor, para uma colônia penal, para a ilha vulcânica do Mar Egeu, para a ilha de Patmos. É digno de destaque que, a essas alturas, quando João escreve essas palavras, todos os outros apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. A intenção de Domiciano, certamente, era calar a voz do último apóstolo de Jesus, e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. Mas é importante destacar, que quando os poderosos deste mundo pensam que eles estão no controle, eles estão errados. Porque quando todas as portas se fecharam para João, na terra, Deus abriu uma porta no céu, e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, eu te mostrarei não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quem tem o controle da história é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ali não era o fim. A ilha vulcânica do Mar Egeu era o começo de uma grande revelação de Deus, onde ele mostraria que a vitória é de Cristo e da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele a princípio, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Quem é este que estava no meio das igrejas? Quem é este que está aqui no meio desta igreja nesta noite? Esse é tudo em todos, tudo na história, tudo na eternidade, tudo na terra, tudo no céu, tudo na igreja, tudo no mundo, tudo no Antigo Testamento, tudo no Novo Testamento. Ele é o centro da Escritura. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotava da rocha, ele é simbolizado pelo tabernáculo, ele é simbolizado pela arca da aliança, ele é simbolizado pelo templo, ele é simbolizado pelas festas, ele é simbolizado pelos sacrifícios, tudo apontava para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o verbo que se fez carne, ele é aquele que andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Este é Jesus a quem adoramos nesta noite. Eu quero destacar nesta noite 3 verdades. A primeira delas, nós vamos ver a grandeza incomparável da pessoa de Jesus. Em segundo lugar, nós vamos ver a grandeza incomparável da obra de Jesus. E em terceiro e último lugar, nós veremos as implicações dessas 2 verdades anteriores
quem é Jesus e o que ele fez. Então notem comigo a primeira coisa a destacar, está no verso 13. Está escrito: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Preste atenção que ele está no meio dos candeeiros, que retratam as 7 igrejas. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na igreja presbiteriana em Filadélfia de Sorocaba. Ele está aqui nesta noite. Ele é onipresente. Preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse que neste universo de mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, não há um centímetro sequer onde Jesus não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Ele está aqui nesta noite. Ele é onipresente. A segunda verdade está aí no versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que isso significa? Significa que ele é eterno. Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste ao princípio. Ele preexiste à criação. Ele está fora do tempo. Ele está além do tempo. Ele está dentro do tempo. Ele é transcendente. Ele é imanente. Ele é imanente. Ele não foi criado porque é o Criador. Ele não passou a existir porque é o Pai da eternidade. Na verdade, a Bíblia diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é eterno. Ele não fica obsoleto, arcaico, ultrapassado. Ele é imutavelmente o mesmo, eternamente o mesmo. Terceiro, o verso 14 ainda diz: os olhos como chama de fogo. E o que significa isso, os olhos como chama de fogo? Significa que ele é onisciente. Ele tudo vê, tudo conhece, a todo sonda. Não há nada que escape ao seu conhecimento. Ele conhece o revelado e conhece o oculto. Ele conhece o conhecido e o incognoscível. Ele conhece o que os homens sabem e o que os homens ainda não sabem. Ele detém todo o saber. Nele reside todo o tesouro da sabedoria. É por isso que ele caminha entre as igrejas e vai repetindo e repetindo: eu conheço, 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 eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, ele conhece o seu endereço, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu futuro, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece as suas dores, ele conhece os seus dramas, ele conhece as suas angústias, ele conhece você por dentro e por fora, e apesar de conhecer você, ele ama você com amor eterno. Mas notem, versículo 15 diz: os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que esta imagem descrita significa? Significa que ele é onipotente. E significa que ninguém desbanca Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém deslustra a glória de Jesus, ninguém derrota Jesus. Jesus nunca ficou acuado, com medo, inseguro, correndo risco de ser desbancado e derrotado. Alguns homens, do topo da sua arrogância tola, tentam desbancar Jesus, humilhar Jesus, derrotar Jesus. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso: Deus, um delírio. Em alguns círculos acadêmicos,
se rasgava a cara em ruidosas gargalhadas, dizendo: agora a Bíblia está desbancada, agora está desacreditada, agora ninguém mais vai acreditar nesse livro, agora Jesus perdeu a sua supremacia. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus, um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões. E Jesus continua no trono, poderoso e sobranceiro. O Carnaval Brasileiro de 2025 fez apologia ao diabo na maioria das escolas de samba. Pensando com isso que vai destronar Jesus. Há alguns anos em São Paulo, uma escola de samba ensinou o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora, como se isso pudesse atingir Jesus. A sensação que eu tenho é do Salmo 2, é que lá de cima ele olha essa cena e ri da tolice humana, porque é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida, Ele é quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem põe no trono e Ele quem faz apiar do trono. Ele é o todo-poderoso Deus que tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é onipotente e Ele vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Mas tem mais. Veja comigo o versículo 15, que diz que a voz é como voz de muitas águas. E significa que a sua voz é poderosa e irresistível. A sua voz é tão poderosa, meus irmãos, que a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Sem matéria preexistente, do nada, Ele tudo fez. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a doença tem que ir embora. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa e essa voz está ecoando aqui nesta noite, a voz do Evangelho, a voz da sua palavra. Mas notem comigo, o versículo 16, diz que tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O que significa, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes? Significa que ele é o vencedor em todas as batalhas. Jesus nunca perdeu uma batalha. E quando nós remetemos ao futuro e tratamos daquela batalha final chamada de Armagedon, alguns pensam que é uma região geográfica da Galileia, que você avista do Monte do Precipício em Nazaré, e nações poderosas se reunindo ali, com armas pesadas, com tanques de guerra, com armas de destruição. Mas na verdade, nessa batalha final, a única arma que vai ser acionada é a espada afiada de 2 gumes que sai da boca de Jesus. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Ele não precisa do braço da carne para dar-lhe vitória. Ele é o vencedor em todas as batalhas. Ele é irresistível. Ele é poderoso. Mas ainda notem comigo no versículo 16, que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é glorioso. E o Cristo que João está vendo aqui em Pátimos não é o Cristo que ele viu no Getsemane, suando sangue, chorando, prostrado com o rosto em terra. O Cristo que ele está vendo aqui não é mais aquele Cristo
esbordoado e cuspido do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano. Não é mais aquele Cristo que caminha exangue pelas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele Cristo suspenso entre a terra e os céus, pregado naquele leito maldito. Não, o Cristo que João está vendo aqui é o Cristo vitorioso, é o Cristo glorioso. Seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como de bronze polido, a sua voz é de como muitas águas, e ele segura a igreja em suas mãos, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Ele é o Cristo glorioso. Mas notem, versículo 17, está escrito que quando João o vê, cai a seus pés como morto, e João era o mais próximo discípulo de Jesus, mas diante do Cristo da glória, ele é impactado, como Jó foi impactado, como Isaías foi impactado, como Paulo foi impactado pela presença gloriosa de Jesus. E esse Cristo, meus amados, é o Cristo da nossa restauração, porque o verso 18, quando João está caído aos seus pés, ele põe a mão direita sobre ele e diz assim: ô João, fica com medo não, porque eu sou o primeiro, e eu sou o último, eu estive lá no começo, eu vou estar lá no fim, e eu estou no processo. Fica com medo não, João, porque eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Não tenha medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave tem o poder, quem tem a chave tem a autoridade, quem tem a chave tem o controle. O Cristo que adoramos manda no céu, manda na terra, manda no inferno. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. É o Cristo poderoso, é o Cristo glorioso a quem adoramos nesta noite. A glória incomparável da sua pessoa. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Vamos ao segundo ponto. A glória incomparável da obra de Jesus. Remeto vocês ao verso 5, parte B. E a primeira coisa a destacar está aí: aquele que nos ama. A primeira coisa é: Jesus ama você. Não, essa não é uma frase comum, não vou repetir. Jesus ama você. Eu não conheço remédio mais eficaz para curar autoestima achatada e complexo de inferioridade do que esta é verdade. Jesus ama você. Os puritanos da Inglaterra diziam: achas pouco seres amado por Deus? Agora preste atenção. Às vezes, as pessoas nos amam porque elas não nos conhecem totalmente. Se elas conhecessem todos os pensamentos que povoam a nossa mente, talvez fugiriam de nós, chocadas, escandalizadas. Mas Jesus conhece você por dentro e por fora. Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece as suas palavras antes que elas cheguem à sua boca. Ele conhece você total e exaustivamente, e apesar de saber tudo a seu respeito, Ele ama você com amor eterno. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Agora, a causa do amor dele por você não está em você, nem em mim. Ele nos ama não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. A causa do amor dele por nós não está em nós, está nele mesmo.
O amor dele, diz a Bíblia, é abundante porque é derramado pelo Espírito Santo. O amor dele é imerecido porque nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor dele por nós é provado porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nunca duvide que Jesus ama você, porque ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. A segunda verdade, ou a segunda obra que precisa ser destacada, está no verso 5 ainda, que diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, a primeira verdade é que ele ama você. A segunda verdade é que ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Ele não morreu porque foi uma vítima indefesa do sistema do Império Romano. Ele não foi para aquela cruz porque sucumbiu à trama do sinédrio judaico. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu por ganância ou porque Pilatos o sentenciou por covardia. Ele chegou a dizer: ninguém tira a minha vida de mim, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Ele não foi para aquela cruz esperneando, ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele morreu propositadamente pelos nossos pecados, para nos libertar do pecado. Implica, portanto, que pecado escraviza. A Bíblia diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. E essas algemas não podem ser quebradas por nenhum rito sagrado, por nenhuma religião. Você não consegue libertar a você mesmo dos seus pecados. O profeta Jeremias disse que assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, assim como um leopardo não pode apagar as manchas da sua pele, assim também nós não podemos mudar a nós mesmos. Agora preste atenção, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não tem nenhum divã de um psicanalista, por mais perito que ele seja, não tem nenhuma experiência mística que você possa experimentar, nenhum ritual sagrado, nenhum remédio na farmácia, que possa atenuar a dor da culpa, do chicote da culpa que assola a sua consciência, mas o sangue de Jesus liberta você, a morte de Cristo restaura você, perdoa você, traz para você perdão, restauração e vida nova. Pelo seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados, pela sua morte Ele nos libertou dos nossos pecados. Louvado seja Deus. A terceira obra que ele realizou por nós está no versículo 6. Confira comigo. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Entendamos isso, porque lá no Antigo Testamento, um sacerdote não podia ser rei, e um rei não podia ser sacerdote. O rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, tentou usurpar o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso e ficou leproso. Mas Jesus veio ao mundo e ele exerceu o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E você que crê em Jesus é constituído por ele rei e sacerdote. Corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.
O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora você não precisa de que alguém apresente você, que represente você. Agora você não precisa de um guru espiritual, agora você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode entrar na sala do trono a hora que você quiser, no dia que você quiser, onde você estiver, como você estiver, porque a sala do trono está franqueada para você, porque agora você é sacerdote, agora você é rei, você tem um sacerdócio real, conectado com Deus. Agora você está sentado com Cristo nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Quarto lugar: primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Quarto, Ele voltará para você. Olha o verso 7, por favor. Verso 7 comigo, por gentileza, olha aí. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Irmãos amados, nós já cantamos isso aqui hoje. Nós aguardamos a volta de Jesus. Na ponta dos pés clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui está, amados, a acrópole da nossa esperança, o pináculo da nossa fé, a consumação da nossa redenção. Jesus voltará. E Ele voltará pessoalmente. Ele não vai mandar um embaixador para representá-lo, não. Ele pessoalmente virá. Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Vai ser o evento mais público da história da humanidade. Não haverá montanha tão alta, vale tão escuro, caverna tão escondida, que possa impedir que todo olho o veja vindo na sua glória. Por isso Ele alertou: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai, porque você não vai saber se vai ser de tarde, de noite, ou de manhã ao cantar do galo. E eu posso lhe garantir que Jesus voltará à tarde, Ele voltará à noite, Ele voltará de manhã. Jesus está falando certamente de fusos horários, porque se Ele voltar de manhã no Brasil, Ele volta de noite no Japão. Se Ele voltar de manhã no Brasil, Ele volta de tarde na Europa. Então Jesus vem de manhã, Jesus vem de tarde, Jesus vem de noite. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, mas Ele prometeu que vai voltar, e todo olho verá. Ele voltará audivelmente, porque a Bíblia diz: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus. Se vai ser o evento mais público da história, há de ser também o evento mais sonoro da história. Ele voltará ainda repentinamente, porque vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente, vai ser como abrir e fechar de olhos. Portanto, prepare-se, porque naquele dia não vai ter mais chance de se preparar. Ou você tem azeite na sua lamparina, ou você não entrará na sala das bodas do Cordeiro. Ainda Ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão, que não manda um WhatsApp dizendo para você: prepara um pão de queijo, porque eu estou chegando tal dia, tal hora na sua casa. Ele chega inesperadamente. Na linguagem do apóstolo, do Senhor Jesus Cristo, no sermão profético, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio, e era tarde demais. E eu pergunto a vocês: que mal há em comprar e vender? Que pecado existe em casar-se e em dar-se em casamento? O que Jesus quis enfatizar? O que Ele quis enfatizar é que o mundo vai estar, a roda do mundo vai estar girando, o comércio vai estar aberto, as indústrias vão estar funcionando, os aviões vão estar decolando, os carros vão estar saindo da garagem, as crianças estão indo para a escola, os homens e mulheres estão indo para o trabalho, as pessoas estão marcando o casamento, as pessoas estão construindo a vida, o mundo vai estar acontecendo, e é nessa azáfama, é nesse movimento que Ele vem, inesperadamente.
Prepare-se, portanto, para encontrares com o Senhor teu Deus. Mas Jesus voltará, meus amados, finalmente, de forma gloriosa e vitoriosa. E diz a Bíblia que ele vem, se assenta no trono, julga as nações, coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e entra para as bodas do Cordeiro com a sua igreja, enxugando os nossos olhos toda lágrima, fazendo cessar para sempre a dor, o sofrimento, o luto, e nós estaremos com ele, contemplando a face dele, servindo a ele e reinando com ele para sempre e sempre e sempre. Esta é a gloriosa obra de Jesus. O último ponto da nossa mensagem, o terceiro ponto, são as implicações dessas verdades anteriores. Primeira implicação: então você não precisa ter medo da vida, pois ele diz: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem muita gente hoje ainda, meus irmãos, com medo da vida, não suporta a vida. Tem muita gente entupindo as veias de drogas porque não aguenta a vida. Tem muitas pessoas se embriagando nas esquinas porque não aguenta o peso da vida. Tem muita gente flertando com a morte, saltando nos braços do suicídio porque não aguentam a vida. Mas no dia que Jesus entra na sua história e entra na sua vida, a vida passa a ter sabor, porque viver é um privilégio. Você pode afirmar: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Você precisa amar a vida, sentir o sabor da vida, porque ele veio para trazer vida, e vida em abundância, e ele tem para você a própria vida eterna. Você precisa ter medo da vida. Segundo lugar, segunda implicação: então você não precisa ter medo da morte. Foi ele quem disse: eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Ele venceu a morte, ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele ressurgiu inaugurando a imortalidade, e ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele nunca mais morrerá eternamente. Terceira implicação: então você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita explicar esse ponto. Uma pergunta diagnóstica: quem no auditório aqui hoje tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Levante a mão. Bendito seja Deus. Então você tem certeza do céu, que a sua pátria é o céu, e você tem garantia disso, e graças a Deus que pode ter mesmo. E não obstante isso, você e eu não sabemos o que vai nos acontecer, do ponto de vista humano, daqui a 5 minutos. Pastor Júnior não tem garantia de que no próximo culto público desta igreja, todas as pessoas que estão nesse auditório estarão vivas. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva. O que eu quero dizer com isso é que quando João foi levado para aquela ilha, o cenário era muito sombrio, parecia o fim. Ele já estava velho, seus pares já tinham morrido, todos martirizados, os crentes estavam sendo queimados vivos, jogados às feras, crucificados, a terra estava bêbada de sangue dos mártires cristãos. Parecia que seria o ocaso da história da igreja. Mas de repente, ele escuta uma voz dizendo: sobe para aqui. E quando ele, numa visão, sobe para o céu, ele vê alguém sentado no trono. O Todo-Poderoso Deus. Aquele que é santo, santo, santo.
E ele vê um livro escrito por dentro e por fora, na mão daquele que está sentado no trono, e uma pergunta é feita: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E essa pesquisa é feita no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João chorava muito, até que escuta uma voz de um ancião: chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. E então Jesus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, tomou o livro, abriu os seus selos, as trombetas foram tocadas, o quarteto do mal se levanta, as taças da ira de Deus são derramadas, o quarteto do mal é quebrado e derrotado, e o Cordeiro de Deus, Jesus, o Verbo eterno, vem com grande glória e poder para julgar as nações, para vencer os inimigos e para reinar com a sua igreja. O desconhecido para João era conhecido de Deus, o que você não conhece, Deus conhece, e Ele está com você nas curvas da história, nas noites escuras da história. Você não precisa ter medo do desconhecido, porque Jesus está dentro do desconhecido. Finalmente, você não precisa ter medo da eternidade, porque Ele diz: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Ele, Jesus, estará lá conosco. Será o nosso prazer, o nosso deleite, a nossa recompensa. Nós o veremos, nós o serviremos, e nós reinaremos com Ele para sempre e sempre. Nós moraremos nele e Ele habitará em nós. Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passadas, e nós viveremos para sempre, para nos deleitarmos nele e glorificarmos a Ele como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Que verdades preciosas! Quem Ele é, o que Ele fez, e o que podemos desfrutar nele, por causa da obra dele, em nosso favor. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.